Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Em mais um esforço para aprovar a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer se reuniu nesta terça-feira com mais de 150 lideranças empresariais. Entre as entidades presentes estavam a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil e a Anfávia. O presidente Temer solicitou aos empresários que façam uma força-tarefa e que liguem para os deputados pedindo para que votem a reforma. Depois de muitas indas e vindas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou para fevereiro o início da votação da reforma da Previdência. O presidente da Câmara confirmou o adiamento no começo desta tarde de quinta-feira, dia 14, e a reforma só vai começar a ser discutida no dia 5 de fevereiro de 2018. A votação ficou para o dia 19, depois do Carnaval, em um ano de eleições. E na primeira reunião da executiva comandada pelo novo presidente do partido, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o PSDB fechou questão a favor da aprovação da reforma da Previdência. A legenda, no entanto, não deve punir os parlamentares que votarem contra a proposta. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira sem ressalvas, o que significa que o partido apoia o texto que foi apresentado na Câmara dos Deputados. 2017 foi um ano que o governo Temer trouxe como palavra de ordem reforma. E assim tivemos a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma política, a reforma do ensino médio. Porém, poucas aprovadas e muita oposição da sociedade e barganha política. E assim, o Brasil passou 2017 com classificações péssimas nas agências de risco de investimento e assolado em denúncias de corrupção no governo, com centenas de operações da Polícia Federal para a Lava Jato. Hoje, no nosso programa, o jurista Kiyoshi Harada, mestre em Teoria Geral de Processo pela Unip, especialista em Teoria Geral de Processo pela Unip, autor de 31 obras jurídicas, ex-procurador-chefe da Consultoria Jurídica do município de São Paulo, membro do Conselho Superior de Estudos Jurídicos e Legislativos da Fiesp, do Conselho Superior de Direito da Federação de Comércio do Estado de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Direito Municipal, da Associação dos Diplomados, da Escola Superior de Guerra. Dr. Kiyoshi, tudo bem? Boa tarde, Walter. Olha, muito feliz porque o senhor passou explicando para o povo brasileiro que nos assiste na TV aberta, em todos, aliás, 2017, 2016, 2015, 2014, as questões da reforma, né? E eu estava essa semana, que eu acho é a última semana do nosso ano, vendo essa questão orçamentária com relação à Previdência, que é uma das pautas que a gente conversou. E eu não vou citar tudo, mas num orçamento de 3 trilhões, a gente tem aí, em composição, para a pasta da Seguridade Social, 562 bilhões. Eu queria entender, Dr. Kiyoshi, por que a reforma da Previdência é tão necessária e por que ela é tão discutida e o governo insiste em dizer que se não tiver, o orçamento público vai ter muito problema e o brasileiro vai ter problema com as contas públicas e passar fome o governo. Walter, aí tem duas questões que precisamos deixar bem delineadas. A primeira questão é que não se pode falar em déficit da Previdência privada, que conta com 6 fontes de financiamento para a Seguridade Social, onde se insere a Previdência Social ao lado da saúde e da assistência social. Logo, se você não fizer uma somatória da arrecadação dessas 6 contribuições securitárias e não fizer a demonstração de quanto foi para a saúde, quanto foi para a assistência social e quanto foi para a Previdência, difícil entender essa fala no sentido de que está havendo déficit na Previdência. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, que nessa
história de déficit, eu tenho a impressão que o governo está misturando a previdência pública com a previdência privada. A previdência privada, pelas fontes de financiamento de que dispõe, não deveria estar dando déficit, a não ser que haja desvios, o dinheiro esteja sumindo no buraco. Como vinha sendo surrupiado até no ano passado, 20% da receita previdenciária a pretexto de DRU, desvinculação da receita da União. Então, todo mês, 20% da receita previdenciária eram retirada da destinação específica para compor esse fundo sem nome. Em segundo lugar, eu estou achando que essa propalada déficit da Previdência se deve mais por causa do setor público, não é? Onde, por exemplo, um parlamentar se reelegeu uma vez, com 8 anos de mandato, ele pode se aposentar. E outros servidores também podem se aposentar com o vencimento do último olerite. Né? Então, hoje está limitado a 37 e pouco, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que na iniciativa privada, o teto é de 5 mil e pouco, né? E para 37 mil é uma diferença brutal. Então, é por causa disso que está havendo déficit da Previdência como um todo, não da Previdência privada. Então, pela vez primeira, o governo atual pretende fazer a reforma da Previdência unificando as duas Previdências. Então, não vai ter mais esse negócio de o servidor público aposentar com subsídios integrais, ou remuneração integral do último mês, ao passo que o privado tem um teto que vai um pouco além de 5 mil reais. Então, fazendo essa isonomia de tratamento do trabalhador e do setor público, vai haver um desempenho melhor em termos de despesa a título previdenciário. Né? Só que isso desperta uma resistência muito grande por parte das instituições corporativistas, né? Dos funcionários públicos, que tem um peso político muito grande junto ao Congresso Nacional, porque eles são grandes eleitores em potencial, né? Principalmente aqueles que são exercentes de cargos em comissão, isto é, 2/3 do funcionalismo no Brasil está em mãos de nomeados e 1/3 em mãos de concursados. Mesmo assim, os concursados ficam no 4º, 5º escalão, porque os primeiros escalões sempre ficam por conta dos comissionados, por força das indicações políticas, né? Então, esse negócio de QI é que está prevalecendo, né? E está atrapalhando essa reforma. Agora, uma coisa interessante, interessante não, até esquisita, é que os membros do Congresso Nacional não saibam distinguir uma mera disputa política, né, posicionamento ideológico desta naquela matéria, com reformas de interesse nacional, mexe com toda a sociedade. Essa reforma, evidentemente, precisa ser implementada. Então, é difícil entender como é que os deputados criam tantos empecilhos, né? Dá até para você imaginar que eles estão fazendo isso dentro daquela filosofia de complicar, dificultar para colher facilidades. Tanto é que já foram gastos, se não me engano, cerca de 6 bilhões de reais por conta da liberação de emendas parlamentares, para ver se desperta boa vontade. Mas mesmo assim, tenho a impressão que o presidente Temer está, digamos assim, frustrado, porque ele pensou que com essas liberações o problema poderia ser contornado. Mas o impasse continua. O próprio presidente da Câmara também não está fazendo muito empenho na aprovação desse projeto, porque para ele
de certa forma, é desgastante perante o funcionalismo público, né? O senhor acha, sabe uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho, porque quando fala em emenda, a gente fala em custo de orçamento, e eu acho que o povo não entende se é para a população ou não, né? Essas emendas, elas fazem isso? Não, a emenda parlamentar, ele surgiu como os governantes anteriores abriam uma oportunidade para o parlamentar fazer a emenda durante a tramitação do projeto de lei orçamentária, que na verdade a Constituição veda, né? Praticamente o deputado não tem poder de iniciativa de matéria de fixação de despesa. Ele não pode mexer com pessoal, não pode mexer com juros, não pode mexer com uma série de coisas. Então, o que ele pode fazer na prática é fazer o deslocamento da saúde para educação e vice-versa. Mas mesmo assim, não dá certo porque vai encontrar resistência de outros colegas que pensam fazer o contrário. Não é? Então, existia um acordo de cavalheiros. Vocês fazem a emenda, aí me comunica e o executivo modifica o projeto e remete para o Congresso. Entendeu? Então, fica sendo como se o próprio executivo estivesse emendando o projeto que enviou ao Legislativo. Só que chegava na hora de executar, a primeira verba que era objeto de represamento, né, contingenciamento, eram aquelas verbas oriundas da emenda parlamentar. Então, os parlamentares, depois de serem enganados durante 8, 10 anos seguidos, resolveram apresentar uma PEC fixando a natureza compulsória da execução orçamentária. Então, segundo aquela PEC, uma vez o Congresso aprovando aquele orçamento onde estão inseridas as despesas com as respectivas dotações, aquilo seria de uma obrigação, execução obrigatória, tá? Sob pena de responsabilidade. E eu, nas palestras que fazia, falei, isso daí não vai pegar. Não vai pegar nunca, porque como é que o Brasil não tem tradição de cumprir lei orçamentária? Como é que da noite para o dia vai tornar obrigatório, então vai cumprir? Dito e feito, eles fizeram uma emenda nessa PEC, de maneira que só ficou obrigatório as verbas oriundas da emenda parlamentar. Esse sim, que tem que ser executado tal como está, senão dá crime de responsabilidade. Agora, o resto que se dane, entendeu? Porque lá despesas fixadas no orçamento está lá só para inglês ver. É mera formalidade constitucional, porque a Constituição exige. Não é? Aliás, já está fora, né? Foi quando isso aí? Ontem? Foi ontem. Pela Constituição, em 31 de agosto, então, teria que ter mandado para a próxima. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, às vezes, a lei de diretrizes orçamentárias que orienta a formulação da proposta orçamentária da lei anual, às vezes é aprovado concomitantemente, quando não depois. Quer dizer, algo que deve orientar é aprovado depois de que foi aprovado algo que foi orientado. Então não dá para entender. Mas olha que o senhor, a gente começa a destrinchar. Parece o ovo, a galinha, hein? Afinal, ovo que nasceu antes, galinha que nasceu antes, sei lá. O senhor sabe, cara, por isso que é bárbaro escutar o teu queijo. Olha, eu queria perguntar assim, será que vai virar matéria de campanha o teu queijo? Porque assim, a gente não tem, a reforma da Previdência, né, especificamente, porque está arrastando, o ano que vem é eleição. Eu acho que precisa de uns 6 meses, eu acho, para execução, né, de emenda. Será que vai virar matéria de campanha e não vai se concretizar essa questão da reforma? Eu acho que está correndo um sério risco, e o presidente Temer sabia disso. Por isso que ele queria a todo custo aprovar neste ano, né, nessa legislatura. Porque no ano de eleição é muito difícil, uma matéria assim que desagrada uma parcela ponderável da população representada por servidores públicos, que tem um lobby muito forte, né? Eles não vão querer aprovar isso daí, pelo menos do jeito que está. Agora, eles jogaram para futuro para ver se até lá costuram outro tipo de acordo para flexibilizar. Já estão falando que a aposentadoria com idade mínima de 62 anos para mulher e 65 para homem
para jogar lá para 2024, 2024, né? Diz que 20 anos, né? Então, vamos fazer isso daí. E no meio de... E não vai parar por aí. Depois vão dizer, não, agora também não pode haver uma equiparação total com o setor privado para todos os cargos, né? Vão dizer lá, olha, o meu setor é privilegiado, é diferente, é específico, então, em nome da igualdade, você não pode igualar coisas diferentes, né? E aí vem lá, o meu teto é diferente, né? E aí assim vai indo. Então, quando se trata de reduzir qualquer benefício no setor privado, no setor público, é muito difícil. Esse subsídio do ministro virou piada. Na Constituição diz lá, o total da remuneração do servidor público fica limitado a subsídio em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal, nele compreendidos vantagens de qualquer espécie. Vantagem de qualquer espécie. Mas o que estão fazendo aí? Aí tem auxílio moradia, auxílio transporte, que dá para justificar para os deputados, que tem que trabalhar fora do seu domicílio. Não é? O deputado paulista mora aqui, tem que trabalhar em Brasília. Então tem que ter uma casa lá, tem que ter auxílio transporte. Mas o judiciário, a própria lei orgânica da magistratura, manda o magistrado fixar a resistência no local do trabalho, por que precisa de ir? Depois vem auxílio paletó, como se só eles usassem paletó. Depois vem auxílio creche. Depois vem auxílio livro, como se só eles... Advogado compra o livro, as suas expensas. Não é? Depois vem auxílio acúmulo de serviço. Quem é que não tem serviço acumulado? Todo mundo tem. Eu trabalho 14 horas por dia, entendeu? E uma série de coisas. Não é? E é gozado que, paralelamente a tudo isso, formalmente dá a impressão, né, a Corregedoria, o Conselho Nacional da Justiça, dá a impressão que está fiscalizando esses pagamentos indevidos, né? Chega a se publicar instruções no sentido de a Corregedoria obrigar os presidentes de tribunais locais a obter prévia aprovação do Conselho para pagar esses, digamos, penduricalhos que não têm previsão expressa na lei orgânica da magistratura, só que eles não diz nunca quais são que têm previsão expressa na lei orgânica da magistratura. Eu não tive curiosidade de pesquisar isso daí, eu acho que todos estão lá. Tu que achou que ia perder. Reforma tributária, o que o senhor acha que ficou? Porque... Reforma tributária, o presidente Temer é muito otimista, ele está dizendo que vai implantar logo no ano que vem, logo na virada deste ano, já em janeiro, fevereiro ia começar. Isso daí não vai ser aprovado, pelo menos do jeito que está, não é possível. Porque eles têm mania de trazer modelos do exterior que não casa com a Federação Brasileira. A Federação Brasileira, ele pressupõe divisão de poder da União, de Estados, Distrito Federal e municípios. Então tem que haver o poder dividido em espaço regional e subregional. E o poder tributário, mesma coisa. Não é? Assim como o poder político, você tem o presidente, o governador e o prefeito, o poder tributário você tem que ter tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. O que quer dizer isso? Que cada entidade política tem a competência impositiva, a competência para criar, modificar, extinguir, aumentar ou diminuir. Mas isso não está acontecendo no projeto do deputado relator, porque tudo ficou na competência da União. A União que decreta aquele IVA inchado, né? Formado com IPI, ICMS, ISS, contribuição social, quer dizer, cobras e lagartos foram tudo misturado aí e formou um IVA
a ser regido por legislação federal. Isso pode, doutor. IPVA também foi para o município, mas regido pela legislação federal. ITR, municipal, mas regido pela legislação federal. Então, o que ficou para o município? IPTU. Uhum. IPTU e ITBI. Né? Então, isso daí descaracteriza a federação, porque não há que se falar em independência político-administrativa do município ou do Estado sem a independência financeira. Verdade. Né? E independência financeira não é o fato de receber receitas transferidas pela União, é o fato de poder, ele próprio, instituir o tributo, fiscalizar e arrecadar. E fazer o uso da força, se necessário, que é via judiciário, né? Execução forçada. Mas o Estado não tem esse poder, porque o poder normativo fica com a União. Uhum. Isso é próprio de um Estado unitário, um Estado monárquico. Né? Então ele trouxe isso da Europa, mas aqui é diferente da Europa. Bom, agora uma outra que está... Eu estou indo na sequência. Reforma trabalhista. Ela entrou agora no finalzinho do ano. Você acha que vai mexer, realmente vai ajudar nos cofres? A reforma trabalhista já foi implantada aí por via de lei ordinária e está sendo questionada no judiciário, assim como todas as reformas acabarão sendo questionadas em todo o poderoso poder judiciário, que, enfim, em última análise, é o que vai fazer a reforma ou dizer o que é a reforma, entendeu? Uhum. Porque o deputado que perder na votação, seguramente ele vai bater as portas do judiciário e o judiciário que vai decidir. Então, os 11 ministros que vai dizer como é que é a reforma da Previdência, entendeu? A cena trabalhista já existe um monte de liminares, sede de liminar, suspendendo a contribuição sindical que foi extinta. Para mim foi extinta, mas interpretando-se literalmente, dá a impressão que alterou o fato gerador, alterou o tributo, porque tornou facultativo. Uhum. Não é? Então, o 545 do CLT fala em contribuição social, que o empresário é obrigado a reter a contribuição sindical, etc., na folha. E da natureza compulsória, portanto. Né? Agora vem essa lei ordinária, disse que não há mais essa obrigatoriedade de reter. Uma briga danada. Então ficou facultativo. Agora, os juízes que estão concedendo liminar estão fazendo uma interpretação literal. Né? Então, não pode ser facultativo, porque isso é uma matéria que está reservado à lei complementar. Né? Não é bem assim, porque a lei complementar fala que, em relação aos impostos, a lei complementar tem que definir o fato gerador, a base de cálculo, contribuinte e tudo mais. Tudo bem. Só que o antigo imposto sindical mudou de nome. Faz tempo. Está no artigo 217, inciso 1 do CTN, que o imposto sindical referido no artigo 578 da Consolidação da Lei do Trabalho passa a denominar-se contribuição sindical. Uhum. Ora, contribuição sindical é uma espécie tributária diferente do imposto. Imposto é submetido ao princípio da reserva de lei complementar para definição do fato gerador. Contribuição não. Por isso que a contribuição está pipocando toda hora. Qualquer imposto considerado inconstitucional, ele renasce com a roupagem de contribuição social. Uhum. Entendeu? Aqui nós temos contribuição de iluminação pública, tínhamos contribuição de movimentação provisória de movimentação financeira, entendeu? Então, esse argumento fica afastado, não tem nada de lei complementar. Primeiro, que a lei complementar não cria imposto. Uhum. Ele traça normas gerais de tributação para que a lei ordinária possa criar
dentro dos parâmetros da norma geral de tributação. Nem a Constituição cria, salvo quando expressamente a própria Constituição faz menção. Então, não havendo necessidade de lei complementar para definir o fato gerador, não há que se invocar a inconstitucionalidade sobre esse aspecto. Agora, transformou a contribuição sindical em facultativo? Sim. Uhum. Só que, quando se algo que era compulsório, e o tributo é compulsório, isso está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, é uma exação pecuniária, né, ou expressa em moeda, de natureza compulsória arrecadada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o tributo é compulsório. À medida que vem uma lei da União, não precisa ser lei complementar, como eu já expliquei, uma lei da União, lei ordinária, dizendo que cessa a obrigatoriedade de retenção, tornou-se facultativo. E como não existe tributo de natureza facultativa, porque senão ninguém ia pagar, entendeu? O bom intérprete tem que entender no sentido de que a contribuição foi extinta. Foi extinta. E onde que está a proibição de a lei ordinária da União, que detém a competência impositiva, extinguir? Entendeu? Uhum. O sindicato é beneficiário da contribuição. Isso tecnicamente chama-se sujeito ativo da contribuição, que não coincide com o detentor da competência tributária. Entendeu? O sujeito ativo, às vezes, pode ser cometido até a uma entidade particular. Uhum. Entendeu? Para você arrecadar, fiscalizar e arrecadar. Mas a competência para instituir, modificar, alterar, aumentar é da entidade política. E isso causou uma briga danada, né? Mas que quiser, é questão de interpretação, né? Questão de interpretação. Isso vai longe, não é? Vai longe, vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal a pretexto que está havendo vulneração do artigo 146, número 3, inciso A, da Constituição Federal, que diz que é da reserva de lei complementar, definição de fato gerador de impostos. Uhum. Quer dizer, a confusão está aí, quer dizer, não existe mais imposto sindical. Isso era uma nomenclatura antiga. Hoje, deu uma nomenclatura correta, que é a contribuição sindical, que é, digamos assim, entre aspas, um imposto com finalidade específica. Quer dizer, um tributo destinado ao cumprimento da finalidade que ensejou a sua criação. Então, é diferente. Então, não há vulneração de princípio constitucional, coisa nenhuma. Como bom professor que o senhor é, tem a reforma do ensino médio, né? Que na verdade pega todos os estados. Isso daí nem vale a discutir. Quer dizer, você, em vez de começar a reforma pela base, né? Você começa pelo meio, não dá para entender, né? A reforma pela base. Tivemos aqui um programa, né? Como é que chama aquela... A gente teve a discussão da reforma do ensino... passou um programa fantástico, Fantástico. né? Aluno caminhando 42 quilômetros, mediante emprego de transporte multimodal, carro de boi, a cavalo, trator, caminhão, 42 quilômetros, chegar numa escola que não tem telhado, que não tem quadro negro, que não tem torneira de água encanada, não tem sanitário, às vezes não tem janela também, às vezes não tem parede, que o tufão levou e não há verba para construir. Quer dizer, enquanto perdurar essa situação, professores ganhando um salário de fome, não adianta ficar falando em reforma do ensino médio, não é? Verdade. Então, eu sempre cito aquela frase de um pensador que diz que nenhuma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Se você tem um negócio, um elo, que já começa no nascedouro, um arozinho, depois você põe um aro gigante assim no médio e no cinto superior,
E vai arrebentar na primeira esticada, né? Eles estavam tentando mexer, conseguiram alterar horas e tal, mas não vai... Esse processo está invertido, né? E nós já aqui discutimos o ensino médio, o ensino fundamental, gasta 3 vezes menos por ano, per capita, do que no ensino superior. Ensino superior, por que tem que gastar tanto no ensino superior? É verdade. Sendo do Estado... Então, deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Investir na base. Agora, o resultado... Na base eu não estou investindo nada. Então, pelo contrário, há uma orientação do governo passar pelo tempo, né? De matrícula. Então, se você está um ano matriculado, no outro ano tem que estar necessariamente no segundo ano. No meu tempo havia reprovação. E mais ainda, reprovado 2 vezes era jubilado. É verdade. Era jubilado, entendeu? Hoje não, o cara passa por decreto, né? E eu lembro desse programa... Aí resultou o quê? Resultou no chamado analfabetismo funcional, né? Então, o sujeito que sabe ler, escrever, mas não sabe interpretar o que leu e muito menos interpretar o que ele escreveu, né? Verdade. Isso tem até no nível médio às vezes no nível superior, né? Nível superior. Eu lembro que o senhor citou, inclusive, para quem lembra desse programa, inclusive esse programa indicado, eu falei para o senhor, para o Inovar. O doutor Kiyoshi andava, acho que umas 2 horas para poder ter aula. Tá? Olha a diferença de hoje. O aluno quer andar na esquina e não quer ter aula e não respeita quando está dentro da sala de aula. Mas está ficando cada vez mais difícil manter a disciplina dos alunos, né? Os alunos estão partindo para agressão, né? Tem um aí que deu um tiro na professora aí, né? Que coisa. A gente teve casos e casos aí. Coisa de doido. Olha, quanto tempo ainda tem para dar uma olhada? Eu queria falar, porque eu ainda quero entrar numa comemoração que a gente teve aqui ontem. Agora sim, né? Eu inverti, mas para deixar essa por finalzinho. Reforma política, doutor Kiyoshi. E partido agora recebendo, acho que são 2 bilhões para fundo partidário para começar, né? Não, mais. Num trabalho que fizemos aí na FEComércio, liderado por professor Ives Gandra, nós apresentamos a toque de caixa, um projeto lá no Congresso, acabava com o fundo partidário, né? E substituindo por financiamento privado. Eles pegaram e rejeitaram. Só que diminuiu o fundo partidário, que era 7 bi, caiu para 3 bi e pouco. Nossa. Por causa do trabalho que foi feito lá. Só que agora, com essa história da Previdência Social, apoia, não apoia, eles estão pleiteando liberação de emenda parlamentar e o grosso dessa verba vai para o fundo partidário. Entendeu? Então o fundo partidário vai ficar com 6, 7 bilhões aí, quase 7 bilhões. É muito dinheiro para financiar uma pessoa jurídica de direito privado. Partido político não é de direito público, é direito privado. Como é que eles podem ficar esbanjando tanto dinheiro assim? E essa questão do ano que vem, essa mudança da reforma política, ela também vai interferir no jeito que o brasileiro tem o entendimento de votar. E a gente vê uma situação interessante, que nesse ano, doutor, eu acho que não vai poder ter as coligações. Não está bem definido isso, né? O senhor vai regimentar, e um dos fundos termina vindo da televisão também, né? Porque daquele valor arrecadado da TV vai para o fundo partidário. O senhor vê aí, com todos os movimentos que a gente tem passado, isso não tem como escapar. A gente não termina privilegiando demais, inclusive alguns partidos que tiveram muito problema com a questão da Lava Jato, com esses fundos, porque é o que tem maior número de deputados, né? Tá lá atrás, né? Esse fundo partidário aí é um negócio meio nebuloso, né? Uma vez assisti a uma palestra do ministro Nelson Jobim, que ele foi contundente, falou assim, não existe uma regulamentação normativa de como esse fundo partidário
distribuído para os postulantes, né? Que, na verdade, tem que beneficiar os candidatos, né? Pois é. Então, mas não há regulamentação. E ele dizia que isso daí é incompatível com o sistema proporcional, entendeu? Então, a tendência é ficar com o dono do partido, o líder do partido. Ele que vai determinar. Ele que vai dizer, eu não gostei do que você falou outro dia, então você não tem. Agora você pode levar tal, mas você tem que fazer isso, aquilo, entendeu? Aí virou um negócio arbitrário, né? É para lá de discricionário, é arbitrário, né? A distribuição arbitrária. Né? Não sei se a gente vai estar preparado para 2018 ter aí uma votação mais equânime, fora tudo que a gente está vendo de partidos colocando. Mas esse daí não parece coisa de brincadeira, né? Você fala em reforma política, você está esperando algo assim para melhorar. Não, é para fazer uma lista, né? Parece piada, né? Fazer uma lista. Quer dizer, eu vou fazer uma lista para que todos votem em mim, né? Eu pensei que ia mudar o sistema. Eles vão querer se eternizar no poder. Mas é o que acontece. Então, melhor deixar como está, de 4 em 4 anos, o cara tem que sair às ruas aí para defender seu mandato. O senhor sabe que eu vi essa semana ainda, eu queria comentar com o senhor, olha, o Congresso aprovou o pacote de socorro aos estados de 51,2 bilhões, né? Pronto, já não... É isso que eu não entendi. Se discutiu tanto essa questão da dívida do Estado com a União, agora eles aprovaram esse pacote de socorro, acho que por conta do Rio de Janeiro até, né? Isso aí já não vai começar a ferir de novo o orçamento? O orçamento foi aprovado acho que ontem. Não começa a mexer de novo com a questão de estrutura, tira da DRU, aí tem déficit público por causa da Previdência, aí o Estado agora pode... E aí ainda tem um negócio aqui que eu vi que eu queria comentar com o senhor. Eu acho que o senhor... Olha aqui, Tokiyoshi, está aqui, ó. Precatório, adiar o prazo de quitação dos precatórios, a medida. Securitização, o que é isso? Né? Vai ter que vender, tem coisa do Estado que vai vender, royalties. Como é que pode agora, no fim do último tempo, dar um pacote desse? Você acha bom ou ruim? É ruim, né? Porque essa ajuda de 51 bilhões que a União vai fazer para os Estados, pelo que vê na mídia, diz que é para pagar precatório. Mas você entra no site do Planalto lá, do Congresso, está verificando lá a emenda 116/16, está prorrogando de 2020 o pagamento precatório para 2024. Então, que diabo é essa de receber ajuda financeira para pagar precatório, em vez de acelerar, vai retardar? Não dá para entender. E a questão do Rio, o Rio... Tecnicamente é caso de intervenção federal, porque o Estado que tem as finanças quebradas, que não consegue mais operacionalizar a função pública cabente ao Estado, sem a ajuda da União, é caso de intervenção federal. Entendi. Não é? Mas está se decidindo politicamente, injetando recurso lá, que lá é um saco sem fundo. No dia que ele está recebendo, o governador está renovando a frota de helicóptero para ele não ter que, ele e seus familiares não ter que enfrentar o trânsito. Quer dizer, não tem sentido isso. E é um estado dos mais corruptos da federação, né? É verdade. Todos os governadores estão metidos alguns não, quase todos presos. Todos os 3 presos, últimos né? estão todos lá presos. Então, há uma correlação direta entre corrupção institucionalizada e a quebra das finanças do Estado. Isso é uma causa direta. E daria para fazer. E ainda o governo federal está injetando mais recursos num negócio, numa massa falida. Não é? Que coisa. Massa falida tem que liquidar, não é isso? É verdade. Só a questão da Copa, pelo menos... o programa? Não, ainda estamos indo, né? Estamos indo, tem mais que tem mais 20 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa para você que eu fiquei em dúvida, que eu acho que o senhor é mestre nisso. Quando ele fala nessa questão de, por exemplo, permite vender dívidas tributárias a receber, eu estou vendendo alguma coisa do que está no orçamento para frente, né? Isso pode dentro da lei de diretriz orçamentária? É uma dúvida minha. E aqui, ó, autoriza a tomar empréstimo tendo royalties
do petróleo como garantia. Quer dizer, eu tô me calçando na questão... Parece a história do pré-sal, né? E agora está falando em royalties. Como é que... Eu tenho dois pareceres a respeito. Primeiro que isso daí não passa de uma operação de crédito disfarçada. Entendeu? Isso daí é uma forma de burlar a resolução do Senado que não permite o endividamento além daqueles limites fixados pelo Senado. Então, vender o crédito tributário, inscrito ou não na dívida ativa, ele está colocando no mercado algo que está fora do mercado. Entendi. Crédito tributário é um bem essencial, né, de natureza pública, que está fora do comércio. Ele tem que ser fiscalizado e arrecadado no seu devido tempo. Você quer ter receita antecipada? A Constituição prevê um mecanismo. Chama ARO. Não, ninguém discutiu ARO, isso. Que é a operação de receita antecipada. Só que tem um limite. Você tem que resgatar no próprio exercício em que foi antecipado. E é proibido nos últimos 3 meses. E no último quadrimestre do final do governo. Entendi. Entendeu? Então, tem essas limitações. Agora, o crédito tributário não é nota promissória, não é fatura para ficar negociando. Entendeu? Olha, isso vai causar... Eu acho que isso ainda vai dar... Agora, desligando a luz de 2017... Isso daí, a Martaxa inventou isso daí. Né? Ela botou uma lei lá dizendo que, mediante endosso na certidão de dívida ativa, poderá receber da instituição bancária 30% do valor de face. Né? Ela tinha falado isso, né? Isso é operação de crédito. Né? O senhor sabe que agora, para quem não conhece... Além de implicar uma transferência de serviço público essencial a cargo da Procuradoria Fiscal. O órgão incumbido para cobrar o crédito tributário é a Procuradoria Fiscal. Pô. Verdade. Você não pode ceder para o particular ficar cobrando. É verdade, verdade. Olha, eu quero sair um pouco agora da pauta, porque além de ser esse professor maravilhoso nosso, eu falo porque tenho a grata satisfação de conviver com o senhor há 20 anos, né? E muito se aprende com o senhor. O doutor Kiyoshi também, ele, das questões da cultura toda, do Japão no Brasil, ele é um batalhador, que traz aí toda a nossa história, porque no Brasil também nós temos, acho que a maior colônia japonesa fora do Japão, não é, doutor Kiyoshi? Está aqui. Estamos com 1.900.000, né? O Japão é mais Brasil do que lá, né? Ele está mais aqui do que lá. E aí, tem aqui uma entidade chamada Bunkyo, que eu quero que o senhor fale, né? Que ontem, no Museu Histórico da Imigração Japonesa, lançou um livro, né? Que traz toda a história dessas pessoas. Eu não quero errar o nome, são os bolsistas de Gai Musho. Gai Musho quer dizer Ministério das Relações Estrangeiras do Japão. Tem muito descendente que gosta de escutar disso. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa importância, já que o senhor já fez o livro, já que o senhor defende essas questões de tradição, porque nós todos temos aí um pedaço muito bonito aqui. Quem vai para São Paulo vê ali a Liberdade, é maravilhosa. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nesse finalzinho do programa, dessa comemoração de ontem, doutor Kiyoshi. Então, o Ministério das Relações Exteriores do Japão, chamado Gai Musho, que é o Itamaraty daqui, instituiu uma bolsa em 1965, bolsa de estudos, para a formação de líderes Nikkeis, no âmbito latino-americano. Passados 30 anos, os ex-bolsistas resolveram fundar a Associação Latino-Americana de Ex-Bolsistas. Essa fundação se deu na cidade de Lima, em Peru. E no ano passado, quando fizemos o 15º Encontro Latino-Americano na cidade de Buenos Aires, contando com a participação efetiva da Embaixada do Japão na Argentina, tivemos a ideia de fazer um livro comemorativo dos 21 anos dessa Associação Latino-Americana, que eu presidia. Hoje sou vice-presidente. Então, nesse livro, retrata todas as atividades no decorrer dos 21 anos dos ex-bolsistas latino-americanos. Brasil, Bolívia,
Argentina, México e Peru. Não é? O Paraguai está um pouco desaparecido nesses últimos anos, participou uma vez só. Então, esse livro reúne 8 capítulos, né? O primeiro capítulo, o nascimento da entidade, no capítulo 2, a importância dessa bolsa no âmbito latino-americano, capítulo 3, o Tratado de Amizades do Japão com os países latino-americanos, e o capítulo 4, que resume todos os debates e discussões de temas havidos nos diversos congressos até o último de 2016. E no capítulo 5 fala da comunidade Nikkei no cenário nacional dos respectivos países latino-americanos. Capítulo 6, as entidades no âmbito latino-americano que estão propiciando a divulgação da cultura japonesa. E no capítulo 8º eu faço uma homenagem ao governo japonês, dedicando um capítulo específico sobre a Japan House, que não tem nada a ver com aquilo que o pessoal pensava, dança folclórica, ikebana, não sei nada disso. Trata-se de demonstrar a nova faceta do Japão atual, do Japão moderno, do Japão informatizado, do Japão robotizado, o Japão que está na linha de frente em termos de avanço tecnológico. Né? Então, isso é o Japan House. Né? Evidentemente, tem lá seus interesses comerciais. Né? Tanto é que está sediado no coração da cidade de São Paulo, na tradicional e histórica Avenida Paulista, ao lado de prédios tão expressivos e tradicionais como a antiga Mansão Matarazzo, o MASP, instituições bancárias, Fiesp, e algumas casas centenárias. Né? Então, fizemos esse livro, sob nossa coordenação, com participação das embaixadas dos 5 países e dos autores também, todos ex-bolsistas dos 5 países. E ontem foi feito um lançamento no Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, com a presença do embaixador do Japão no Brasil, Sr. Akira Yamada, né? Que apesar de inúmeros compromissos, ele teve uma passagem pelo Bunkyo apenas para saudar e deixar registrada a sua mensagem, a sua alegria pelo lançamento desse livro. Então, que eu acho que você chega ao final do programa, é o último programa de 2017, e eu abri o ano com todos... Tenho aberto sempre os anos com o senhor, eu quero que o senhor deixe a mensagem para o próximo ano, que tem que ser de esperança, que o ano que vem o senhor vai estar muito com a gente, é o ano de eleição aqui no Brasil. Como sempre digo, né, no final do programa, apesar de toda essa crise político-institucional, nós temos que ter esperança de um Brasil melhor, porque se você perde a esperança, você perde tudo, perde até a expectativa de vida, né? Então, você cai num desânimo completo. Então, nós temos obrigação de esperar que alguma coisa de bom pode demorar, mas vai acontecer. Olha, para vocês, eu queria até que abrisse aqui, pode abrir aqui? Tá? Olha, para vocês, está aqui? Está nessa aqui? Tá? Para vocês aí que acompanharam, essa aqui, que eu acho que ela é do meio. Para vocês que acompanharam aí esse ano com o Dr. Kiyoshi Harada, eu pedi que ele veio muito grato aqui no final do ano corrido, mas para dar esse resumo das reformas, para a gente abrir bem o começo do ano. Então, que eu acho é uma pessoa fantástica, um anjo que esclarece a gente, professor, e para a gente aprender o que vai tratar aí no Brasil esse ano que vem tão sério, né? A gente queria desejar em conjunto aqui com a TV, porque o senhor já é daqui, da casa, cativo, tem número de patrimônio aqui nosso. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para o senhor, para a sua família, para os seus netos aí que eu vejo. O senhor é uma pessoa muito boa. Feliz Natal também, por estar contribuindo aqui com a cidadania junto à nossa TV. Viu? Retribuo os votos de Feliz Natal para você, Walter, e toda a sua equipe, assim como quero desejar a todos os telespectadores um bom Natal e um Ano Novo muito feliz, muito próspero. Bom, questão de justiça está fechando muito bem seu ano com um presente para vocês de Feliz Natal,
com a presença do meu querido professor Tokio Charada, explicando e pontuando tudo que é aquilo de mais importante você tem que abrir o ano pensando. Vai ter Natal, Ano Novo, a gente tem que dar uma descansadinha, vai ter aí uma festa ou outra, que é o Carnaval, o brasileiro está acostumado, ano de Copa, mas mais importante, é o ano de decisão dos caminhos que nós vamos ter aqui no Brasil, através dos nossos representantes. E, graças a Deus, vou ter aqui sempre o Dr. Quioche para esclarecer nesse processo. Até o ano de 2018, junto a vocês, feliz ano novo com a família, cheio de paz e alegria. Vamos deixar um pouco o problema de lado e que essas festas sejam aí geradoras de bons fluidos para que você comece o ano de 2018 muito bem. É o que nós desejamos aqui na TV Aberta e no programa Questão de Justiça. Até o ano que vem. A educação, além de essencialmente importante, exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a nossa vida, determina o sucesso, assegura um futuro nobre e feliz. Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebem, uma recompensa ou um castigo. É por esse motivo que nossa luta diária em prol da educação é tão importante, pois só assim garantimos que nossas crianças sejam uma grande recompensa, não apenas para os pais, mas para toda a nossa sociedade. Certa vez o padre Antônio Vieira sentenciou: a boa educação é moeda de ouro. Em toda parte tem valor. Com base nesta sentença, convido cada um a se unir para enriquecer mais ainda a educação e seus valores para o nosso país e o nosso povo. Há quem reclame dos altos custos que têm que ser empenhados para a educação, mas a educação nunca foi uma despesa, e sim um grande investimento e com retorno 100% garantido. Os nossos filhos são como barcos, que encontram seu porto seguro nos pais e nas escolas. Porém, temos que juntos trabalhar para que eles saibam navegar com segurança e confiança pelos mares da vida. Para educar nossas crianças com eficiência, temos que também ser educados. Ser educado não é falar licença ou obrigado. Ser educado é ser ético, competente, feliz e amigo. Sejamos o melhor exemplo possível para as nossas crianças. Educar é a base para a formação de indivíduos melhores e, consequentemente, de uma sociedade mais harmoniosa e com respeito ao próximo. Este é o objetivo do projeto Minha Escola é o Canal. É preciso que haja pulso forte e que as crianças entendam o significado da justiça para que possam reconhecer e respeitar o seu valor. É dentro desse princípio que criamos uma sociedade mais justa. É o projeto Minha Escola é o Canal, contribuindo para uma sociedade mais justa. O projeto Minha Escola é o Canal Escola YouTube de São Paulo, um projeto idealizado por Walter Schiglione, parece uma iniciativa extremamente interessante para o Estado, porque teremos uma difusão da forma de preparar, de educar, utilizando-se, evidentemente, o YouTube, o canal Escola YouTube. Isso traz uma abertura, uma elasticidade, uma flexibilidade maior no ensino, e isso, evidentemente, vai auxiliar a chegar ao ensino, à escola pública, em todos os rincões do Estado de São Paulo. É um projeto que, evidentemente, tem âmbito também nacional, poderá ser seguido por diversas outras unidades da federação. Eu só posso conhecer essa utilização dos meios eletrônicos
para que se possa difundir formação, informação e cultura, é uma iniciativa que Walter Sciglione, ao começar, evidentemente inova, e inova positivamente. Eu queria agradecer a todos os parceiros que propiciaram a gigantesca rede pública da educação do Estado de São Paulo, esta magnífica iniciativa que foi o projeto Minha Escola é o Canal. Dr. Walter Sciglione, quando ele nos trouxe essa ideia fabulosa, nós pensávamos que poderia ser um movimento de participação do nosso jovem, aquele que deve ter um protagonismo porque a escola é dele, que vinculasse esta juventude de circuitaria neuronal digital, então através de um filme, de uma realização no YouTube, que é a linguagem da juventude atual, com a tradição que é o patronímico das escolas. Toda escola tem um patrono e o aluno deve se orgulhar desse patrono. Precisa conhecer a história do patrono. Por que que esse nome dessa pessoa ilustre hoje está eternizado para sugerir àqueles alunos uma inspiração, para que eles sejam até melhores do que o patrono. Então nós ficamos extremamente felizes. Felizes porque houve uma participação espontânea, magnífica. Os vídeos realizados são de primeiríssima qualidade, mostram que nossos jovens são criativos. Isso dá um testemunho da alta qualidade da rede pública da educação estadual. Então, muito obrigado a todos. Esperamos que essa parceria continue no decorrer dos anos e que o envolvimento seja cada vez maior, porque só assim nós vamos fazer o liame entre a nossa escola pública e o mundo digital, que é o resultado desta verdadeira revolução, que é a quarta revolução, na qual todos nós estamos imersos e da qual não é possível fugir. É irreversível o nosso mergulho na era digital. Vamos em frente!